Graça e paz, meu irmão, que bom estar com você mais uma vez, para então compartilharmos a esperança e a vida do Senhor por meio da sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, e eu quero ler consigo do versículo 6 até o versículo de número 10. Gálatas 6, de 6 a 10, em que diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui, meus irmãos, Paulo ele está exortando a igreja para que compartilhem as boas coisas uns com os outros. Ele trata mais especificamente aqui no versículo 6 do relacionamento que deve haver entre o mestre e o aluno, relacionamento este de amor, cuidado e respeito, em que o apóstolo incentiva cada um a dar aquilo que tem, bem como a receber aquilo que precisa. E então, nos versículos 7 e 8, ele vai lembrar aos seus leitores de um dos princípios mais básicos da vida, que é a lei da semeadura e da colheita. E ele destaca aqui duas coisas que são igualmente importantes. A primeira delas é a semente. Afinal de contas, desde a criação do mundo, cada semente ela produz o seu fruto segundo a sua espécie. Portanto, não tem como eu plantar bananas e querer colher kiwis. Não é verdade? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A segunda coisa que o apóstolo vai mencionar aqui é o solo. E se você conversar, então, com um agrônomo, ele vai esclarecer que existe um tipo de solo que é adequado para cada tipo de planta. Enfim, por isso é que nós devemos ter atenção, meus irmãos, tanto com a semente quanto com o lugar em que nós estamos semeando. E para que você compreenda um pouco melhor acerca destes solos que Paulo menciona aqui, a carne e o espírito, eu aconselho você a investir um tempo lendo sobre as obras da carne e o fruto do espírito, aqui mesmo na carta de Paulo aos Gálatas. Se você voltar provavelmente uma página em sua Bíblia, no capítulo 5, a partir do versículo 16, você vai encontrar esse texto, e eu aconselho que você leia e você possa, então, assim, compreender um pouco melhor acerca do que o apóstolo está falando. Pois por agora, eu quero me ater com você ao fato de que, a partir aqui do versículo de número 9, Paulo ele faz um apelo para que nós não nos cansemos de fazer o bem. Ele insiste, ele incentiva para que nós semeemos a palavra do Senhor, a semente do Senhor lançada no Espírito, e porque isso produz para a eternidade. Veja então que no versículo de número 10, o apóstolo ele vai continuar insistindo para que façamos o bem sempre que tivermos a oportunidade. E ele aconselha que isso seja feito a todos, especialmente aos da família da fé. E, queridos, o fato é que o que é o bem? Não é verdade? O que é o bem? E então, quando é que nós temos a oportunidade? Quando é esse sempre que nós temos a oportunidade de assim fazê-lo? Para ajudar um pouco aqui na nossa compreensão, eu gostaria de contar uma história que eu li há algum tempo. Eu não me lembro o autor e nem mesmo onde li, mas me lembro da história e eu quero compartilhá-la consigo hoje. Conta-se que havia um casal que tinham um filho, e como os bons pais que eram e amavam o seu filho, eles desejavam o melhor para a vida dele. Acontece que durante a adolescência, esse menino começou a viver uma transformação. Ele começou a dar muito trabalho aos seus pais. O fato é que ele começou a dar trabalho nos estudos e na vida. E o seu pai, descontente com as ações do filho, bem como com o rumo que a vida do jovem estava tomando, ele decidiu ter uma conversa. Então ele chamou seu filho para conversar e disse assim: olha, filho, eu tenho uma proposta para você.
Eu quero propor uma mudança na sua vida. E se você mudar o seu comportamento, se as suas notas melhorarem, se futuramente você ingressar numa universidade, garantindo assim um bom futuro, né, a expectativa de um bom futuro, eu vou te presentear com um carro. E ele fez essa promessa que muito agradou o seu filho, tanto que o jovem viveu uma transformação radical na sua vida. Ele mudou completamente a direção das suas ações, as suas notas melhoraram, ele passou a ser um aluno exemplar e logo, no tempo oportuno, ele passou no vestibular e nada mais, nada menos do que em uma faculdade de medicina. E na noite em que a família recebeu essa notícia, no dia em que eles receberam essa notícia, o pai dele e a sua mãe levaram então esse jovem para um jantar e ali entregaram a ele uma caixa de presente. E esse jovem, ansioso por esse presente, porque ele esperava o seu carro, que havia sido prometido pelo seu pai, ao abrir, ele se deparou com uma Bíblia. E ao ver a Bíblia, aquele jovem ficou muito frustrado. Ele ficou tão frustrado que ele não se interessou pelo presente. Ele ficou indignado, se levantou imediatamente, foi embora, pegou suas coisas, saiu da sua casa e cortou o relacionamento com o seu pai. E embora seu pai buscasse a reconciliação por diversas vezes, esse jovem foi irredutível e não aceitou reatar o vínculo de relacionamento com a sua família, com o seu pai. Ele cortou todos os laços. E passado algum tempo, o seu pai adoeceu e acabou falecendo. E durante o funeral do seu pai, aquele jovem estava presente. A sua mãe procurou ele e entregou então aquela caixa de presente com a Bíblia, que havia sido guardada pelos anos em que ele decidiu não ter mais contato com os seus pais. E agora, já formado na faculdade, ele pegou aquela Bíblia, ainda resignado, e foi para sua casa. E ao chegar em casa, ele decidiu abrir aquele embrulho. E ao abrir, ele se deparou junto com a Bíblia que havia um envelope. E neste envelope havia uma carta. E nessa carta, o seu pai falara àquele jovem acerca da preocupação do seu filho estar apenas vivendo uma transformação, interessado nos presentes que ele poderia ganhar. E, na verdade, ele queria ensinar ao filho que existe algo mais importante do que os presentes, que é a presença de Deus. Por isso, ele estava dando o melhor presente que ele poderia dar ao seu filho, que era a palavra de Deus, por meio da qual ele poderia, então, desenvolver um relacionamento com o Senhor. Mas como o seu pai era um homem de palavra, ele também, junto com aquela carta, deixou um cheque, o qual ele especificou na carta. Olha, aqui está o cheque no valor do carro que você vai adquirir, conforme a promessa que eu lhe fiz. Mas eu gostaria que você se lembrasse por toda a sua vida que o mais importante não são os presentes que você tem, mas é aquilo que você tem, a presença de Deus e a presença da sua família. E eu queria ainda te dar um conselho, meu filho. Nunca perca a oportunidade de perdoar, nunca perca a oportunidade de amar, nunca perca a oportunidade de fazer o bem. E aquele jovem ficou arrasado com aquilo porque ele perdeu anos preciosos de relacionamento com o seu pai, com a sua família, porque ele foi intolerante, porque os seus olhos estavam fixados apenas em um presente, em uma coisa que era passageira, e ele acabou perdendo algo que era de muito mais valor para si. O fato, queridos, é que o tempo para fazermos o bem é hoje, é agora. Há muito se diz, não se deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você sabe qual é o bem que o Senhor tem requerido de você. E com relação ao que é o bem, queridos, muitas vezes pode ser um simples sorriso, um bom dia na fila do mercado para a caixa que está às vezes ali cheia de pressão e cansada. Enfim, o bem são coisas simples que eu e você não podemos deixar de fazer, não podemos perder a oportunidade e nem mesmo nos cansar de fazê-lo, porque tudo isso são sementes que nós lançamos para a glória de Deus o Pai. A minha oração, meus irmãos, é para que, a começar em mim, nós tenhamos a ousadia e a perseverança de continuarmos semeando boas sementes que glorifiquem a Deus e frutifiquem em verdade, bem como a perseverarmos fazendo o bem a todas as pessoas, especialmente aos da família da fé.